O Internacional viaja nesta segunda-feira até Itu, no interior paulista, para dar continuidade ao seu planejamento e programação, visando Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro agora na outra semana de maio. Enquanto isso, o Belgrano perde no Campeonato Argentino e a Liga Forte União recebe propostas de televisionamento para 2025 até 2029. O técnico Eduardo Cudê faz um pedido para a direção do Internacional e tem Johnny como exemplo. Esses são os assuntos que a gente vai contar nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim, espero que alguns já retomando suas vidas, já retornando às suas casas aqui em Porto Alegre, a água baixando, dando algumas possibilidades para as pessoas já entrarem nas suas residências, né, e já começar a fazer as limpezas e também avaliar os estragos. Contem com a gente, né? Contem com o Voz do Gigante, contem comigo, contem com o Lucas Colar, vamos fazer vaquinha, vamos fazer pix, vamos retomar a vida e, se Deus quiser, né, fazer com que a normalidade volte também para nossa cidade, beleza? Eu tenho muita coisa pra gente conversar sobre o Internacional nesse conteúdo, então eu te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, a gente tá chegando a 48 mil inscritos e sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Também compartilha os vídeos que ajuda pra caramba o meu trabalho. E o bom e velho, né? Joinha, beleza? Porque o Inter hoje à tarde, então, tá indo para a cidade de Itu, ali, interior, região metropolitana de São Paulo, né? Interior paulista, para dar continuidade no seu trabalho que foi iniciado no Complexo Esportivo da PUC. Você tem improvisado aqui na Universidade, na Avenida Ipiranga. O Inter que dá mais uma ênfase para a questão física e principalmente para voltar a ter um ritmo de competição um pouco mais forte, né? Eu gravei nesse final de semana, até se tu quiser dar uma voltar aqui depois da timeline, tá aqui em cima o vídeo, sobre a primeira semana dos jogadores, o que os jogadores revelaram, se sentiram, se não sentiram, se a perna tá pesada, qual foi o foco do técnico Eduardo Cudê agora nessa primeira semana. A verdade é que o Inter vai começar a dar ênfase também para a parte técnico e tática também lá em Itu. Possui campo, possui academia, possui coisas e áreas específicas, o resort que o Inter vai ficar lá, propícias para esse tipo de trabalho e exercício. O Belgrano ele tomou 3-0 do River agora nesse final de semana. E jogou, isso era a segunda rodada do Campeonato Argentino, tá? E ele ainda faz mais um jogo na sexta-feira contra o Central Córdoba, pela terceira rodada então do Nacional lá daquele país. Só que daí não joga mais, né? E aí vem para enfrentar o Internacional, porque o jogo é dia 28, terça-feira. O Inter nesse final de semana não joga, né? 26, 25 e 26 está folga, né, entre aspas, porque parou tudo aqui, né, Campeonato Brasileiro, inclusive a Copa Sul-Americana é o primeiro compromisso, né, do Inter no calendário, 28, Belgrano, depois dia 1º, Vitória em Salvador, depois do dia 4, lá na Bolívia, né, em Tarija, contra o Real Tomayapo, e volta para o Brasil com um mando próprio para jogar contra o Delfim. Vou voltar a dizer, eu sei que a gente já bate diversas vezes nesse quesito aqui, mas Belgrano deve ser no Novelli Júnior em Itu e o jogo contra o Delfim deve ser no Heriberto Rilse, tá? Deve ser no Heriberto Rilse. Tava ali Heriberto Rilse e Caxias no Alfredo Jaconi, mas não vai ser, né, esse estádio, pelo menos a tendência, né, porque o Juventude tem um jogo também no mesmo dia que o Inter enfrenta o Delfim, tá? Gente, o Inter também está de olho e observando, né? Porque a Liga Forte, na verdade, né? Ela é de interesse do Inter, porque o Inter assinou com a Liga Forte para a questão dos direitos de transmissão. E isso é importante. O presidente Alessandro Barcelos, inclusive, é um dos cabeças, né, da Liga Forte, é dos personagens importantes daquele conglomerado esportivo e recebeu, né, propostas de transmissão de 2025 até 2029 da Globo, do SBT e também do YouTube.
Ou seja, a questão aqui é TV aberta. Só que o YouTube quer ser aberto também. Mas haveria pelo menos um jogo por rodada. Seria 38 jogos que essas três empresas estariam dispostas, ou pelo menos propondo, para transmitir. A questão está 38 jogos, não de todos os players da Liga Forte, né? Da Liga Forte União. Muito pelo contrário, teria que escolher os jogos. Ou seja, o Inter observa isso aí porque daqui a pouco pode vender para outro conglomerado também de televisão. Ou daqui a pouco para outro streaming. Principalmente porque o YouTube pegando e botando também na questão aberta, porque o YouTube não é pago, né? O YouTube não pode ser fechado. Também prejudica as duas emissoras que eu já falei, Globo e SBT. Daqui a pouco a Bandeirantes faz, daqui a pouco a Record faz. Então, assim, ainda está muito incipiente, tá? Eu sei que a Folha de São Paulo diz que está bem adiantado, mas o que eu tenho aqui que não está bem adiantado, não. Muito pelo contrário. Os valores, é claro, são mantidos em sigilo. E eu quero falar com vocês agora sobre um pedido do técnico Eduardo Cudê, tá? Porque nessa semana que passou, já tinha explicado para vocês também em outro vídeo, né? A gente conseguiu conversar com muitas pessoas do vestiário colorado, da direção do Inter, da comissão técnica. Foi bacana poder transitar em meio, né, aos atletas e o departamento de futebol como um todo. E ali estava eu, o Lucas Dias e o Tomás Rames, do Globo Esporte. E a gente estava conversando com algumas pessoas e elas falaram sobre a questão do Maurício, né? E o quanto o André Curi está pressionando o Inter para que seja vendido o jogador agora na janela do meio do ano. O Inter, inclusive, teve uma proposta, né, de 14 milhões de euros do Palmeiras, confirmada pelas pessoas que a gente conversou ali como eu expliquei para vocês agora no vídeo do final de semana, né? Tinha uns gradis, basicamente, para explicar, para esperar os jogadores para pegar os seus carros, e a torcida fazia ali também para tirar fotos, ficava por ali, né, e tal. Então, 14 milhões de euros. Isso, olha, seria muito interessante se o Internacional tivesse 100% do jogador, né? Mas o Inter não tem, são só 50%. Então ficaria 7 milhões de euros para o Inter e o Inter não queria vender o jogador por este valor. Não quer vender esse jogador por esse valor, até pelo fato de o Cudê fazer um pedido para a direção do Inter. Mantém ele aqui, que no final do ano a gente vende ele ao estilo do Johnny. Esse cara é importante para o meu tipo de jogo, para a minha forma de jogar, tanto que ele foi capitão do último jogo, né, contra o Atlético Goianiense, como uma espécie até de resposta do Cudê para a torcida, uma resposta do Cudê para até mesmo os críticos, né, dizer, olha, ele pode estar numa má fase agora, mas todo o clube, todo o time entrou numa má fase, boa parte do time entrou numa má fase, e ele é importante aqui, tanto que por isso que ele está sendo nosso capitão. Então, assim, 7 milhões de euros que viriam, né, para os cofres do Inter, 14 no total do Palmeiras. Aí o Palmeiras acabou depois pegando, né, o Felipe Anderson e tal. Mas a ideia do Inter é vendê-lo no final do ano. E aí, se tudo der certo, né, como campeão de alguma das taças aí que o Inter tem ainda a disputar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou então Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê se baseou no Johnny, que hoje, por exemplo, está ali cotado para a Premier League, está cotado para o Atlético de Madrid, está cotado para o Barcelona, e que o Inter pode vir a ganhar também bons milhões de reais nos porcento que ainda tem, né? O Inter tem 10% de uma futura venda, sem contar o mecanismo de solidariedade, pelo fato da formação do guri, e sem contar ainda os gatilhos que ainda tem na questão com o Betis, em todo o negócio, todo o trâmite que foi feito com o volante colorado. Beleza? Se tu chegou até aqui, meu, te agradeço demais. Ó, ontem perguntei como é que vocês acharam das legendas. Eu vou botar mais uma vez as legendas aqui e a gente vai trocando uma ideia e vai organizando. Ah, isso é bom, isso é ruim. Tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Tá? A gente vai trocando mais uma ideia, eu boto mais uma vez e se boa parte não curtir, daí eu tiro e passo a fazer de novo como fazia antes, beleza? Muita gente disse que era uma distração, né, do vídeo, mas beleza, a gente vai conversando, vai trocando e vai fazendo junto, né? Vai criando junto aqui no canal, você sabe.
Nosso conteúdo é literalmente, né, no plural. Valeu? Forte abraço. Tchau.